Fala galera, estamos aí de volta, essa semana tratando de um tema totalmente novo. O cenário está até um pouquinho diferente para tratar desse tema. Sabe qual é? Eleições 2020. Vamos ver o que mudou com algumas alterações legislativas do ano passado, de 2019, que vão passar a vigorar agora para as eleições municipais para prefeito e vereador. Roda a vinheta e a gente já volta com conteúdo inédito. Fala galera, estamos de volta, tema desse vídeo, eleições 2020. Vou estar trazendo para vocês algumas regras que foram advindas da lei 13.877 e 13.878, ambas do ano de 2019, que vão estar alterando as regras eleitorais e de funcionamento dos partidos políticos. Essas mudanças, no qual eu citei, advindas dessas leis, elas já vão estar valendo para as eleições municipais do ano de 2020. Entre as principais alterações, eu vou estar trazendo algumas delas de forma destacada, mas é importante que se faça a leitura de todos os artigos que fizeram grandes alterações no Código de Processo Eleitoral e no Código Eleitoral, tá bom? O primeiro ponto que eu vou estar destacando para vocês é a alteração quanto ao limite de gastos. A alteração trouxe a seguinte questão: o valor máximo por que o prefeito poderá gastar para concorrer às eleições de 2020 será equivalente ao limite dos gastos do respectivo cargo nas últimas eleições, ou seja, nas eleições de 2016, atualizadas pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que é o IPCA. Esse IPCA que a gente se refere, segundo a lei, vai ser auferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Mas a lei também deixa uma brecha porque ela coloca uma outra condicional, que ela pode também ser calculada por um índice que seja a substituir, que ele não especifica. Bom, nas campanhas para segundo turno, para prefeito, onde houver, o limite de gastos de cada candidato vai ser de 40% do limite previsto na referida lei. Então é importante vocês darem uma olhada lá no que mudou. A título de exemplo, para dinamizar essa questão aí, eu vou estar trazendo o município de Nova Iguaçu, no qual esse vídeo está sendo gravado hoje, tá bom? Então nós vamos estar demonstrando aí na tela para vocês essas alterações e os valores que foram gastos na eleição do ano de 2016, extraídas diretamente do site do TSE. O segundo ponto que eu vou trazer para vocês é o autofinanciamento. A partir dessa alteração, o texto introduziu um limite de gastos do investimento que o próprio candidato pode fazer na sua campanha. Esse autofinanciamento pode ser realizado até um total de 10% dos limites previstos para o gasto de campanha no respectivo cargo concorrido. Então, será o autofinanciamento de 10% por cargo de prefeito e de 10% por cargo de vereador. E o pagamento, outra alteração é o pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade, que pode ser aferido e contabilizado no curso da campanha. Ele vai ser realizado com recursos do fundo partidário. Essa é uma questão bem polêmica. E além do fundo partidário, também pode ser utilizado o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como FECS. O fundo eleitoral, não é bom? De acordo com o texto, essas legendas poderão contratar com as verbas do próprio fundo partidário serviços de consultoria contábil e advocatícia. Um ponto legal para a gente que é advogado, né? A gente sempre vai ter um dinheirinho aí para poder pegar. Mas é ruim para a sociedade, eu entendo dessa forma. Mas é discutível. Para uma atuação jurisdicional em ações de controle de constitucionalidade e demais processos judiciais e administrativos de interesse partidário. Então, esse fundo pode ser utilizado para pagamento de honorários advocatícios e contábeis e para tratamento dessas questões que eu já falei, bem como nos litígios que envolvam os candidatos do partido. Esse ponto é importante destacar porque a lei prevê que ela pode ser utilizada para candidatos eleitos ou não, tá? Desde que tenham concorrido em relação efetiva com o partido. Além disso, a lei exclui dos limites de gastos dos candidatos e dos partidos as despesas advocatícias e de contabilidade dentro da própria campanha eleitoral,
que possa ser individualizada. Também vai excluir os dispêndios, né, as despesas de limites que possam impor qualquer dificuldade ao exercício da ampla defesa. Então, quanto à utilização da advocacia, o uso da pessoa do advogado e do contador, ele pode ser usado de forma praticamente que irrestrita. E as doações para partidos políticos, os partidos políticos agora poderão receber doações pelo seu site na internet, por meio de plataformas que permitam o uso do cartão de crédito. Então você vê uma dinamização dessa relação e dessa questão da doação. Pode ser também no cartão de débito, tá? E também pode ser feito com emissão de boleto online bancário. Então você vê aí que existem diversas formas agora de receita dentro dessa corrida eleitoral. Quanto à questão dos bens, as legendas agora vão poder usar o fundo partidário para compra, locação e melhoria dos imóveis que elas administram. Então uma sede partidária pode ser alocada, pode ser subsidiada, pode ser reformada, pode ser edificada, tanto a sede quanto as demais, com os recursos do fundo, tá bom? E esses recursos podem ser utilizados para qualquer tipo de adaptação, reforma. Ela é bem ampla e restrita nesse sentido. Outra questão que a gente discute muito, e é muito importante, vai mudar bastante a eleição agora no ano de 2020, é o impulsionamento de conteúdo. A lei agora permite que os partidos contratem com o próprio dinheiro do fundo partidário o impulsionamento de conteúdo diretamente do provedor de aplicação de internet. Ele, na lei, preferencia empresas que têm sede ou foro no Brasil. Mas isso é irrelevante porque, por exemplo, o Facebook, apesar de ser uma empresa americana, ela tem sede também no Brasil, então é uma questão praticamente irrelevante. E esse pagamento vai ter que ser feito por meio de boleto bancário, depósito identificado ou de transferência eletrônica, para dar lisura a esse processo de funcionamento e prova de que de fato o dinheiro foi investido nessa área. E o provedor, em contrapartida, o provedor do serviço de impulsionamento, também vai ter que manter uma conta bancária específica para receber esses recursos dessa natureza. Eu acredito que essa tenha sido uma alteração no sentido de tentar conter algum tipo de fake news ou situações dessa magnitude. E fica proibido, 180 dias antes da eleição, o registro de partido, né? Que vai permitir, a questão de 180 dias do impulsionamento. Quanto ao registro de partido, agora ele pode ser registrado, qualquer partido vai poder ser registrado no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, localizada na sede da agremiação com qual se deseja abrir o partido, e não mais no registro civil de pessoas jurídicas em Brasília. Isso é um passo muito positivo, porque dinamiza muito essa relação e abertura de novas sedes partidárias. Então é um ponto bem positivo. Quanto às questões dos relatórios técnicos, eu tenho que destacar aqui a questão do artigo 34 da Lei 9.096 de 95, que é a Lei dos Partidos Políticos, que ela proíbe que as áreas técnicas dos tribunais eleitorais emitam seu relatório próprio sobre a prestação de contas, com opinião sobre as sanções que deveriam ser aplicadas. Esse ponto da lei, apesar de ser bastante antigo, porque é uma lei de 95, a alteração legislativa dessas duas leis que eu supracitei do ano de 2019, elas trazem um ponto relevante, pois a utilização do fundo partidário e das receitas oriundas de verba pública agora, existe um trecho expresso da lei que é obrigatório o envio à Justiça Eleitoral até 30 de junho do ano seguinte ao balanço contábil do exercício concluído, com a data limite, que era 30 de abril. Então você tem essa alteração aí nessa questão do fundo eleitoral, que é super importante. Outra questão é com relação à distribuição dos recursos do fundo. Essa questão prevê que os partidos políticos podem abrir mão do fundo eleitoral. E no caso dessa disposição de alteração do fundo, o partido que for desistente, a verba não será mais repartida entre os demais. Ou seja, se o partido A teria direito a 10% e os outros restantes
somados teriam direito aos outros 90%, a partir da desistência desse partido A que tem direito aos 10%, os outros partidos continuam tendo 90% da fatia e esses 10% volta para os cofres públicos. Ele não é repartido, os 10% repartido entre os demais. Então é um ponto muito positivo. Eu acredito que deva ser um ponto até de destaque para que a sociedade incentive seus partidos, né, os partidos políticos dos quais elas acreditam, a abrir mão desse fundo, se for o caso, né, em prol da sociedade, do desenvolvimento de outras áreas aí super importantes, administradas tanto pela União, quanto por estados, quanto por municípios. Então, galera, para o conteúdo não ficar muito repetitivo, eu vou estar encerrando por agora o vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, você pode estar entrando em contato com a gente pelos nossos diversos canais de comunicação, pelos comentários aí no próprio vídeo. Temos redes sociais no Facebook, Instagram e Jus Brasil. É só procurar por Jurídico SA que vocês vão achar super fácil, tá bom? Eu espero vocês na semana que vem com mais um conteúdo bacana e inovador. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, que é super importante pra gente. Eu sou o João Paulo Nunes Machado e essa é a Jurídico SA. Um abraço e até semana que vem. Tchau!